Hora de falar com a Mônica Bergamo. Mônica, rolou uma espécie de autocrítica de Lula em relação à forma como o governo lidou com os atos golpistas. Bom dia, Mônica. Oi, Ellen, bom dia a todos. Olha só, eu acho que eu vou corrigir aí essa chamada, não foi bem uma autocrítica, foi uma crítica, né? Agora, como o Lula, ele representa o conjunto do seu governo e foi ele que escolheu todos os ministros, então não deixa de uma crítica ao ministro, isso é uma autocrítica que ele faz a como o governo lidou com esses atos golpistas, né? Quer dizer, o foco, né, o principal alvo de críticas do presidente tem sido o ministro da Defesa, José Múcio, por motivos óbvios que a gente viu, né? Quer dizer, por ter tratado esses acampamentos golpistas que estavam montados em plena área militar do Brasil, né, no QG do Exército, ele tratou como protestos democráticos. O ministro Múcio foi na linha do diálogo. Aí aquela coisa, né, o Ellen, é o homem certo, talvez na hora errada, ou o homem certo na hora certa também, a gente vai ter que ver isso no longo prazo, como é que vai ser essa questão do ministro Zé Múcio dialogar. Ele é a pessoa do diálogo, esse é o perfil, é a característica principal do ministro José Múcio. Ele não é uma pessoa em que a crise entra no gabinete dele, sai pior, a crise entra no gabinete, sai no mínimo igual, mas pior não sai porque ele vai tentar o consenso, a conciliação. Mas aqui, quer dizer, qual é a crítica que o presidente Lula manifestou a outros ministros? Eu não sei se manifestou ao próprio ministro Zé Múcio, mas manifestou a outros ministros, o de que, quer dizer, houve uma falta ali de visão e até de firmeza, de pulso firme e visão real, né? De que aqueles acampamentos de fato eram, como disse o ministro Flávio Dino, incubadoras de terrorismo, ou seja, estavam ali abrigando bandidos que fizeram o que fizeram na Praça dos Três Poderes, invadindo e depredando e vandalizando prédios públicos, e não são quaisquer prédios públicos, as sedes das mais importantes instituições da nossa república, né? Então o Zé Múcio, ele tinha dado aquelas declarações, né? Ele falou que as manifestações no acampamento, e ele falava aqui, eu digo com muita autoridade porque eu tenho familiares e amigos lá dentro, é uma manifestação da democracia. Então tratou esses atos como democráticos e quando na verdade deveria ter trabalhado para retirá-los imediatamente, né, de lá. A gente vendo de longe parece de fato um equívoco grande o bom tratamento que receberam esses criminosos, né, que foram, inclusive chegaram depois da depredação, voltar aos acampamentos. E aí entra muito do papel do Exército, né, que permitiu esse vai e vem na área militar de bandidos. Então, o Lula tem feito essa crítica, essa DR, vamos dizer assim, interna, né? Também acha que houve falha na inteligência, no Gabinete de Segurança Nacional, no Ministério da Justiça, porque não teriam monitorado adequadamente a chegada em Brasília de 80 ônibus, né, com bolsonaristas que obviamente não foram lá para ver as obras incríveis do Niemeyer, mas sim para depredá-las. Então, é isso, tem essas críticas e essa discussão interna sendo feita. Uma crítica que tem sido feita aí também é na questão de como o governo vai enfrentar o que eu ouvi de uma pessoa, né, uma guerra do século XXV se vai enfrentar com armamentos do século XV. Isso a pessoa falando na questão da informação, né, de como lutar contra essas desinformações e essas redes que levam, que capacitam, né, que permitem esse tipo de organização criminosa atuando no país. E aparentemente não é algo para o qual aí Lula selecionou o primeiríssimo time, ou tem dado uma importância crucial, pelo menos não ali nessa formação ministerial. Então, muitas preocupações, muitas discussões internas, porque o governo mal começou, né, Ellen? E vai ser um governo, como a gente viu, que vai enfrentar uma oposição radical e até criminosa, né? Em muitos nichos criminosos dessa oposição que o governo vai enfrentar. Era isso que eu queria destacar, Mônica, sublinhar exatamente essa parte. Porque é claro que existia o risco de que isso poderia acontecer, existia a informação,
Como ontem na coletiva, né, o ministro Flávio Dino disse, houve uma reunião na sexta-feira em que as autoridades conversaram, desenvolveram a estratégia que deveria ser adotada no domingo. Estava tudo desenhado, mas chegou na hora, e como o próprio ministro Flávio Dino disse, não foi ninguém que me contou, eu vi, ele viu do alto de um prédio. O número de policiais militares que estavam ali para deter as pessoas, para evitar que as pessoas chegassem até os prédios, era ínfimo. Não foi feito o trabalho que estava combinado ali. Então, aí você cobrar, né, não estou dizendo você, Mônica, eu estou dizendo, né, alguém cobrar que houvesse um plano B por parte do governo federal, não que assim, também, né, o governo federal, em sabendo que isso poderia acontecer, claro, que reforçar a segurança, ok, nessa parte. Mas a parte principal, que era da Polícia Militar do Distrito Federal, simplesmente não foi feita. Então, Não. assim, né? É claro que poderia haver uma outra barreira extra, mas ali, o fato de eles não trabalharem, isso é como se eles estivessem trabalhando no sentido contrário, como se eles estivessem também cometendo, incitando as pessoas a invadirem ali, porque assim, tinha muita gente que chegou e aí entrou no prédio subiu a rampa do Congresso Nacional, chegou lá e não sabia nem o que fazer. Tinha gente que não sabia que ia conseguir invadir o negócio. Né? Então... Exato. Agora, eu acho que aí o que está se discutindo é o que foi feito antes de chegar a esse ponto explosivo, né? Quer dizer, se você tem pessoas que a gente já tinha visto, né? Já tinha tido pessoas dentro desses acampamentos planejando destruir bombas, pessoas dentro desses acampamentos que fizeram uma noite de terror em Brasília, quase derrubaram um ônibus de uma ponte, estavam nesses acampamentos, do lado do Exército Brasileiro, numa área militar do Exército Brasileiro. E o Exército Brasileiro sabia, porque eu acho que pelo menos eles devem ler jornal, sabia disso e deixou esses acampamentos lá. E colocava dificuldades e empecilhos para que a polícia tirasse essas pessoas de lá. Esse é o relato repetido que se tem dessa situação. Então, como que ao assumir, o governo Lula não chegou lá para o Exército, porque quem manda no Exército é o Lula hoje, né? E o seu ministro da Defesa, e não tenha falado, tira essas pessoas daí, dispersa, tchau, vai para casa, né? Porque nem todas as pessoas que estavam ali, obviamente, eram bandidas, mas ali dentro tinha bandido, né? Isso está provado. Então, antes de precisar chegar a polícia, o que foi feito antes, né? É um pouco nesse sentido. Agora, a questão da polícia também foi um absurdo, e isso já está, aparentemente não, já se tomaram medidas drásticas, né? O afastamento do governador, intervenção federal. Mas o que se discute é como que nós vamos lidar com com essa situação de ter um exército que, pelo menos no começo do governo, deixou esses acampamentos ali, permitiu, né? A gente não viu um gesto. Eu acho que eu já contei aqui que eu tentei ir lá quando eu fui cobrir a posse, eu tentei chegar perto desses acampamentos e não era possível, o exército não deixava, não deixava os jornalistas chegarem, não deixava nenhum cidadão comum chegar. Agora, quem estava de verde e amarelo ali entrava e saía, comida entrava e saía, como assim? Né? Isso está mal explicado e precisa ser muito bem explicado, né? Para quê? Para não se repetir no futuro. Com certeza. Ô, Mônica, inclusive ontem, né, quando essas pessoas foram conduzidas e tal para a sede da Polícia Federal, muitos com internet, celular e rede social, eu me lembro de um vídeo específico, vou tentar recuperar ele por aqui, em que a moça que estava sendo conduzida ali, profundamente desiludida, triste, dizendo: o exército nos entregou para a polícia militar. O exército nos entregou, dizendo assim, como se tivesse sido traída, sabe, pelas Forças Armadas do Brasil. Foram traídos, eles estavam sendo protegidos até aquele momento, e a partir daquele momento eles foram entregues para a Polícia Militar. Em São Paulo também fui lá para um acampamento, fui lá. E aí você não passa, porque simplesmente tem um carro da PM protegendo, aí tem lá 57 dias, eu lembro que era o 57º dia. Eu falei, eu quero passar aqui, por que eu não posso passar aqui? Não é uma via pública? Porque tá tendo um protesto, minha senhora. Mas vem cá, como assim? Eu não posso passar por uma via pública? E eu falei, vem cá, se vier o MST aqui, vocês deixam também? Aí a polícia falou, se for pacífico, deixamos. Deixa, né? Vamos, sabemos quanto deixa, né? Não deixa. Então, houve uma anormalidade absoluta desses acampamentos, né? Obstruindo ruas, sendo incubadoras, definição
do Flávio Dino de terrorismo, né, em Brasília. Bom, a gente viu, não precisa ficar repetindo, tentando encontrar palavras para o absurdo da coisa, que está difícil até de encontrar palavras. Tá. Né? O nosso ouvinte Emerson encontrou aqui o vídeo, Mônica, que a gente estava falando, é esse aqui, ó. O Thiago, na linha 6, gente. Dentro desses ônibus aqui, o exército nos entregou para a polícia até uma hora atrás a gente confiava no exército, que eles iriam nos proteger, e o exército nos entregou para a polícia militar. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho, dentro de ônibus. Não sei para onde estão levando a gente. Não sei para onde a gente está indo. Nos deram prazo de 1 hora para evacuar. Estamos cercados aqui, vou mostrar para vocês. Estamos no ônibus aqui. E aí é uma moça Estamos sentada cercados. no ônibus, né, com um bonezinho, a bandeira do Brasil ali enrolada nas costas, tranquilamente Muito bem dentro tratada, né? muito bem tratada, como bichos. Gente, tá dentro de um ônibus, tranquila ali e tal. Agora, no precisou mínimo chegar- esquisita essa relação, Mônica, no mínimo esquisita. precisou chegar no ponto que chegou para tirar essas pessoas de lá. Não podia ter tirado antes, elas estavam pedindo golpe militar. Elas estavam pedindo golpe militar, elas estavam pedindo a derrubada de um governo eleito. Então elas não estavam num protesto democrático, gente, elas não estavam. E além de tudo, bom, você pode ter uma longa discussão sobre liberdade de expressão, se uma pessoa tem direito de defender ou não um golpe militar. Podemos imaginar e ter uma discussão enorme, profunda, acadêmica, sobre até onde vai a liberdade de expressão, se ela é liberdade, ela tem que ir até quase que as últimas consequências. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você praticar, né? É você chegar lá e tentar explodir uma ponte, chegar lá e tentar derrubar um ônibus de um viaduto, explodir carros perto de postos de gasolina, como foi feito em Brasília. Tinha passado de todos os limites já, e o exército ali com aquele acampamento, esse vai e vem, né, que segundo as investigações estão mostrando, era um vai e vem de muitos dos que estavam ali, não eram pessoas pacíficas, não eram familiares do ministro Múcio, como ele disse, que tinha familiares dele ali dentro. A gente imagina que os familiares dele não fizeram isso, mas tinha bandidos indo e vindo, abertamente ali, e todo mundo sabia, porque eles já tinham feito atos criminosos, né? Não foram os primeiros atos criminosos deles em Brasília.